Como ter certeza se uma doutrina é verdadeira? No meio de tantas denominações, a saber, mais de 30.000 denominações, cada qual prega uma coisa diferente uma da outra. Uma concorda, outra discorda, outra diz que uma é seita, outra diz que a outra está equivocada, uma impede guerra com a outra, algo que inclusive vai contra os princípios de Deus. Entre todas elas, como descobrir qual a doutrina verdadeira, aquela que está de fato alinhada com a Bíblia? Lá em João capítulo 7, versículo 17, Jesus está em controvérsia com os judeus e dá a seguinte resposta para o questionamento deles: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela fala de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Sabemos que Jesus era questionado pelos judeus o tempo inteiro sobre a sua realidade, se ele era de fato filho de Deus ou não. Jesus pede que os judeus analisem se de fato está fazendo aquilo que está escrito e de acordo com a vontade de Deus, ou se ele está falando coisas do seu próprio entendimento, da sua concepção, da sua opinião. E a respeito disso, ele mesmo diz: se quiser saber se estou fazendo a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Porque a vontade de Deus nada mais é do que aquilo que está escrito, é exatamente o que ele deixou para nós através da Bíblia Sagrada, o livro mais preservado do mundo e mais popular do mundo. Mas infelizmente nós encontramos controvérsias entre todos os pontos, entre as pessoas, gerando então diversos ensinamentos, diversos pontos de vista que muitas vezes são incoerentes com aquilo que realmente está escrito. E vemos aqui claramente que o próprio Jesus diz que existem requisitos para determinar se uma doutrina é verdadeira ou não é verdadeira. Aquele que faz a vontade de Deus, esse segue a verdadeira doutrina. E não há outro modo de descobrirmos qual é a verdadeira doutrina a não ser estudando a Bíblia Sagrada, analisando, examinando profundamente toda a Escritura, não somente a parte que nos convém, gerando as nossas próprias opiniões e persuadindo as pessoas a acreditarem naquilo que não está escrito de acordo com o nosso raciocínio lógico. E em nenhum momento Deus voltou atrás do que disse, mas ele sempre fez questão de cumprir e levantar profetas e mais profetas para confirmar a sua palavra e levar a verdade ao povo. Não é questão de uma simples leitura razoável por cima dos textos que nós vamos encontrar o que Deus realmente quer de nós. E esse é o maior desafio, porque nós tendemos a buscar aqui respostas para o que nós não queremos abandonar. Às vezes nós não queremos mudar uma coisa nem aceitar outra e buscamos na Bíblia respaldo para o nosso comportamento. É por isso que muitas pessoas têm sido enganadas. Isaías 28:10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aquele que quer examinar as Escrituras se submete a ela. Ele não questiona se Deus realmente quer ou não quer. O que ele não quer, ele deixou claro nas Escrituras. Assim como o que ele espera de nós também está aqui. Em toda a Bíblia existe a vontade de Deus colocada como ponto central para que o homem possa ouvir e obedecer. Embora muitas vezes nós tentemos fazer com que pareça que Deus aceita qualquer tipo de adoração. Mas isso não é verdade. Existe um requisito para que a doutrina seja considerada como verdadeira. E não são todas, nem algumas, nem várias. Apenas uma doutrina é verdadeira. E nós precisamos descobrir qual de fato é a verdadeira doutrina, aquela que é e se submete à vontade de Deus. Do contrário, nós vamos viver numa confusão religiosa, assim como viviam os de Babilônia.